Glória a Deus, amados, convosco está no ar o programa A Última Hora. Este programa é uma produção da Igreja Assembleia de Deus do Calvário, localizada na 385 da Ashley Boulevard, ao norte da cidade de New Bedford. Queridos e prezados, pela graça do Senhor, meu Deus, nós temos as nossas reuniões realizadas durante a semana. Cada terça-feira temos a nossa reunião de ensino, estudo da Bíblia, a palavra do grande e eterno Deus. Meu amado e querido ouvinte, não somente estudamos a Bíblia cada terça-feira, nós temos um período de louvor a Deus, um período de oração e um período de estudar as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Às quartas-feiras temos a nossa reunião em inglês para jovens e não jovens. Temos às quintas-feiras nossa hora de oração e aos sábados nossa reunião de louvor a Deus. Nossas reuniões são realizadas às 7 horas, aleluia, durante a semana. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, para sempre e eternamente seja o nome do Senhor Deus engrandecido. Queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, tu terás e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus, aos domingos pela manhã temos a nossa escola dominical às 9h30, como já tem sido dito, meus amados. A nossa escola dominical é para toda a família, é estudo da Bíblia de um modo sistemático, glória a Deus, onde as pessoas presentes têm a sua liberdade plena de fazerem suas perguntas acerca daquilo que estão aprendendo, às vezes também acerca da religião, de Deus, da Bíblia e até mesmo contarem para a classe, evidentemente, alguma experiência que tenham tido com o Senhor e até mesmo podem fazer perguntas para esclarecer algumas dúvidas se porventura surgem na vida dos ouvintes. Meu amado, nós temos essa oportunidade cada domingo pela manhã às 9h30. Esteja conosco se você deseja aprender de Deus, as palavras do Senhor. E aos domingos à tarde nós temos a nossa reunião de louvor a Deus. E louva a Deus porque Ele é bom e a sua bondade é para sempre. Mas, meus amados, vamos para a epístola aos Efésios, glória a Deus, no capítulo 3, e eu vou ler desta feita o verso 2, que assim se expressa a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus, a minha alma exulta no Senhor Deus. Eu posso dizer para você, meu amado e querido ouvinte, você que me ouve neste momento, o que eu sou pela graça de Deus. O que eu sou pela bondade de Deus. O que eu sou pelas misericórdias do eterno Deus. Aleluia, o Redentor da minha alma, Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi crucificado por mim, glória ao nome do Senhor. O verso 2 do capítulo 3 de Efésios diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Eu glorifico a Deus. Vamos procurar entender. Primeiro, ele está dizendo, se é que tendes ouvido, ele está falando para os cristãos da igreja de Éfeso, da dispensação da graça de Deus. Agora veja bem aqui, que foi dada para Paulo. Uma dispensação da graça de Deus que foi dado para com eles. Claro, não foi somente para os cristãos de Éfeso que Paulo escreveu, meu amado, não foi só para ele que ele ensinou as palavras para eles, e na igreja aos Efésios, que ele escreveu ou ensinou as palavras do Senhor nosso Deus. Mas aqui fala da dispensação da graça de Deus. Nós entendemos pela palavra do Senhor nosso Deus e também por pessoas estudadas, concernantes, porque existe, na verdade, pensamentos diferentes quando se fala da dispensação. Nós entendemos pela graça de Deus que a dispensação é um período de tempo que Deus concede ao homem para ser provado, e isto é provar a fidelidade do homem. Por exemplo, nós podemos dizer assim, a dispensação da parte de Deus, o plano de salvação da humanidade.
É um tempo, querido e prezado ouvinte, eu entendo assim, é um tempo que Deus, o Eterno Deus, preste atenção aqui. Eu creio que se você não aprender nada mais neste programa, preste atenção aqui. É um tempo que o Eterno Deus, no plano da salvação de Deus, concede ao homem, para que naquele tempo, naquela dispensação da salvação para a humanidade, a salvação é oferecida à humanidade. A salvação não se pode comprar. A salvação não se pode adquirir por méritos pessoais. A salvação não se pode adquirir por esmolas ou fazendo bem aos outros, o que seria bom, porque eu penso que nós, se tivéssemos o cuidado de fazer bem para os outros, meus amados, o nosso mundo seria bem diferente. Então vejamos, é um plano de salvação para a humanidade, é dispensação, mas claro, existem outros pensamentos, poderíamos dizer assim, esse plano que consiste numa aliança baseada na graça de Deus. Em outras palavras, já foi lido em Efésios capítulo 13, verso 2, dispensação da graça de Deus. A graça de Deus, ela é oferecida dentro desse tempo, aleluia, glória ao nome do Senhor, a glória a Deus, para que o homem recorra às misericórdias de Deus e receba a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, alguém diz, digamos assim, baseada na graça de Deus, se realiza em duas. Alguém diz que essa dispensação, ela tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Nós não vamos especificamente falar do Antigo Testamento, vamos falar do Novo Testamento, porque fala da dispensação da graça de Deus. No Antigo Testamento, a dispensação é mais de acordo com a lei, porque existe mais do que uma dispensação. Nós podemos dizer que existe alguém, por exemplo, eu penso, dentro do meu ponto de vista, e biblicamente falando, que existe 7 dispensações, mas nem todos entendem assim. Existem algumas pessoas, estudiosos, teólogos, que dizem que só existe 4 dispensações do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, seja qual for exatamente a quantidade, ou digamos assim, o número de dispensações que existe. O facto é o seguinte, fiquemos com essa palavra aqui, é um tempo em que o eterno Deus, aleluia, oferece ao homem para se reconciliar com Deus Pai através de Jesus Cristo, o Senhor. Quando se trata da aliança do Novo Testamento, essa aliança começa, meu amado, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Você se lembra, você que lê a palavra do Senhor, quando Jesus esteve com os seus discípulos na última ceia, o Senhor Jesus Cristo disse, ao dar o cálice, né, ele disse que este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então começa a aliança aí com a morte de Cristo Jesus. Nós podíamos dizer, é um pensamento, e posso até dizer assim, mas será que eu posso afirmar com toda a certeza esse pensamento, que essa dispensação da graça, ou essa aliança que Deus fez com o homem, que é dos anos, ela começou exatamente com a morte de Cristo Jesus, o Senhor, e certamente é um pensamento meu, não posso afirmar 100% isso, que ela vai terminar quando a igreja ela for arrebatada. Por que eu digo isso? Primeiro, preste atenção, quando nós lemos, meus amados, em Tito capítulo 2 e verso 14, meu querido e prezado ouvinte, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, aleluia, se deu a si mesmo para nos remir das nossas transgressões ou das nossas iniquidades. Agora preste atenção, e diz a palavra do Senhor, e purificar para si, preste atenção, e purificar para si um povo, aleluia, especial, zeloso de boas obras. O que quer que nós tiramos daqui é que a Bíblia nos ensina que para purificar para si, para Cristo, para Deus, um povo especial, zeloso de boas obras. Por que eu estou dizendo isso, meu querido e prezado ouvinte, que normalmente a dispensação ela termina com o arrebatamento da igreja quando se fala do povo de Deus? Porque Jesus escolheu para si um povo, aleluia.
claro, esse povo é um povo eleito de Deus. Parece que o que eu estou falando, para muitos eu sei que é um pouquinho complicado, mas essa é do modo que eu entendo biblicamente falando. Agora, vejando, alguém perguntará, pastor, mas aqueles que morreram depois do arrebatamento da igreja não pertencem à igreja? Não, meu amado e querido ouvinte. Não pertencem à igreja. Biblicamente falando, nós podemos afirmar que aqueles que morrerem depois do arrebatamento da igreja, salvos, aleluia, não pertencem à igreja. Isso é bem claro dentro das Sagradas Escrituras. Eu sei que isso aqui é coisa profunda, especialmente para pessoas novas na fé, pessoas que não têm muito conhecimento de Deus, mas não pertencem à igreja. Por quê? Porque a igreja é um corpo, meu amado. Já falamos nisso há algum tempo atrás, eu penso, se não estou em erro, que falamos da igreja de Cristo como sendo ela um corpo, meu amado. Um corpo com muitos membros, aleluia. Então tenhamos em mente, querido e prezado ouvinte, que a igreja é um corpo. E esse corpo, quando for arrebatado, tirado da terra, glória ao nome do Senhor, haverá salvação com toda a certeza, meu amado. E eu quero dizer para você que, de qualquer forma, quer queira, quer não, nós podemos afirmar que a salvação do homem sempre será pela graça do Senhor nosso Deus. É verdade que depois, eu penso, do arrebatamento da igreja, que a salvação do homem será um pouco mais difícil, meu amado e querido ouvinte, porque muitos certamente pagarão com a sua própria vida, meu amado e querido ouvinte, renunciando às coisas deste mundo para se reconciliar com Deus o Pai através de Cristo Jesus. Mas, quando se fala da igreja de Cristo, é alguma coisa, meu amado, que Deus, o eterno Deus, determinou, aleluia, eleger um povo, glória a Deus, meu amado, para servi-lo, amá-lo, glorificá-lo, não somente para servi-lo, amá-lo e glorificá-lo, mas um povo para dar testemunho de Cristo Jesus, o Senhor, um povo para dar testemunho da graça de Deus, um povo para dar testemunho da obra redentora de Cristo Jesus, o Senhor. Meu amado, a Bíblia nos ensina, glória ao nome do Senhor, aleluia, que nós somos testemunhas de Cristo Jesus, o Senhor. Todo salvo, todo perdoado, todo regenerado, ele é considerado, eu penso, considerado uma testemunha de Cristo Jesus, porque ele simplesmente, meu amado, não precisa ser um pregador, um homem de alta, eu diria assim, sabedoria, mas uma pessoa que realmente ela dá testemunho daquilo que ela recebeu, glória a Deus, da parte de Cristo Jesus, Senhor. Falando da salvação, da libertação com que Cristo, o Filho de Deus, libertou essa pessoa dos seus pecados e fez dessa pessoa uma nova criatura. Eu, por exemplo, neste momento, posso dizer para você, querido e prezado ouvinte, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, pobre pecador, miserável pecador eu era, meu amado. Mas graças a Deus, pela bondade e graça de Deus, Jesus fez de mim uma nova criatura, glória a Deus, e eu dou testemunho daquilo que Cristo Jesus, ele fez por mim na minha vida, pobre pecador, miserável, condenado, separado de Deus, mas graças a Deus, que eu achei graça aos olhos do Senhor, aleluia, e o Senhor remiu a minha alma, e eis-me aqui falando para você do amor de Cristo Jesus, eis-me aqui falando para você das excelentes, imutáveis, gloriosas palavras do Senhor nosso Deus, que são palavras de vida, aleluia. Exaltado seja Deus para sempre. Você não é um salvo, amado? Aceita a palavra de Deus em teu coração, aceita Cristo como teu Salvador. Aceitar a Cristo como teu Salvador não é aceitar uma religião nova, não, meu amado. Aceitar Cristo como teu Salvador é aceitar a vida, glória ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque Ele é bom e a sua bondade é para sempre. Amados, convosco esteve o pastor Isidoro Garcia. Para mais informações, o nosso website, Assembleia de Deus do Calvário.com. Também o nosso programa Última Hora pode ser visto no canal 95 de televisão desta cidade de Liberta, cada domingo pela manhã, às 11 horas. E no canal de televisão de língua portuguesa, o nosso programa está no ar, pela graça do Senhor, meu Deus, cada sexta-feira das 5h30 às 6 horas. Queridos, o meu Deus vos abençoe grandemente. Glória a Deus, aleluia.